Meus irmãos, quero nesta noite convidá-los para a leitura da Santa Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 14 a 17. Queremos ler esse texto da Santa Palavra de Deus, que assim nos diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados e queridos, nesta noite, o Senhor colocou em nosso coração lhes falar sobre os mistérios do arrebatamento. Sempre nas sexta-feiras nós temos trazido uma palavra voltada para a escatologia. Semana passada nós entregamos uma outra mensagem que Deus colocou em nosso coração, mas voltamos a falar desse tema, que é um tema por demais atual, é um tema que sempre o Senhor tem algo a nos revelar. Nós lemos esse texto da palavra de Deus e vamos estar discorrendo, conversando com você, meditando na Santa Palavra. Uma live é diferente de um culto, é diferente de uma cruzada. A gente precisa refletir, meditar e a palavra entrar na sua mente, no seu coração, através da ação do Espírito Santo. Meus amados, falar de mistérios, quando a Bíblia fala de mistérios, a palavra usada é a mesma para segredos. Segredo, mistério e segredo no grego, mysterion. Mysterion é exatamente aquilo que se torna conhecido, uma verdade revelada. Então o que vamos falar esta noite é de mistérios, é de segredos, daquilo que pode se tornar conhecido, é de verdades reveladas. Há algumas verdades sobre o arrebatamento da igreja que nem sempre e nem todos têm acesso. E essa noite, aquilo que Deus tem revelado para nós, nós vamos estar meditando com vocês. A palavra de Deus no Salmo 25, verso 14, já nos diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, se o segredo do Senhor é para os que o temem, esses segredos é para serem revelados. No Novo Testamento, o mistério, essa palavra denota aquilo que, estando fora da apreensão natural, sem auxílio, só pode ser conhecido pela revelação divina. Mistério é conhecido, do modo e no tempo designado por Deus, e só para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Mas é interessante a gente saber que os mistérios de Deus são para serem revelados. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 2, já nos disse Paulo, falando dos dons do Espírito: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. O que é que o apóstolo está nos dizendo? Que através dos dons do Espírito nós podemos conhecer todos os mistérios de Deus. Meus amados, então na mensagem de hoje vamos falar desses mistérios, desses segredos. Vamos falar da última trombeta. Vamos falar da ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos. Tudo isso é mistério, mas são verdades reveladas para nós através do Santo Espírito de Deus. Várias coisas nesse texto que lemos aos Tessalonicenses, capítulo 4, elas ocorrem simultaneamente.
Por exemplo, a primeira ressurreição dos que morreram em Cristo. Número 2, a transformação dos salvos. Os que estiverem vivos, a Bíblia diz, seremos transformados. E número 3, o arrebatamento dos salvos em Cristo. Nos ares, nas nuvens, vamos se encontrar com o Senhor. São acontecimentos simultâneos que a palavra de Deus nos revela que vão acontecer exatamente no momento do arrebatamento da igreja. Aí se dará o período da ira de Deus, a orgue, a ira que será derramada a partir do toque da trombeta. A Bíblia também nos faz entender esse mistério. Nem todos compreendem, mas após a saída da igreja deste mundo, iniciará um terrível período de angústia, de ira, de cólera, de flagelos que serão derramados sobre esta terra. Mas é bom que você saiba, esta é uma boa notícia, a igreja não estará mais aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. Mas, amados, vamos falar sobre esse mistério. E o primeiro mistério que nós queremos destacar nesta palavra é que os mortos, eles virão com Cristo. No versículo 14, o apóstolo diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e todo cristão, ele crê nessa doutrina, que Jesus morreu e que ressuscitou. É um fundamento, é uma doutrina basilar, não é? E Paulo disse, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. No Novo Testamento, Jesus fala várias vezes sobre ressurreição. E eu acho interessante aquele momento em que os saduceus estavam discutindo com Jesus acerca da ressurreição dos mortos. Quem estuda a Bíblia sabe que os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. E eles chegam para Jesus buscando colocar Jesus em dificuldade, e conta a história de uma mulher que casou com 7 irmãos e morreram os 7 irmãos. Casou com o primeiro, ele morreu. Ela casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu também. Casou com o quarto, casou com o quinto, casou com o sexto, casou com o sétimo. E os fariseus e saduceus chegaram para Jesus e disseram, mestre, de quem vai ser essa mulher quando ela chegar no céu? E Jesus disse, olha, lá nem se casam, nem se dá em casamento. Mas aí Jesus disse, olha, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que é que Jesus estava nos ensinando? Que para Deus, aqueles que morrem estão vivos. Na verdade, o Senhor Jesus estava nos trazendo uma revelação, não é? Parte dessa vida para outra, mas perante Deus, aqueles que morrem em Cristo, eles não estão mortos, eles estão vivos, porque Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. O Senhor Jesus, Ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Está lá em São João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que é que Jesus está falando? Que há vida após a morte, não é? Aqueles que morrem, mas que morreram crendo em Jesus, esses têm vida. Glória a Deus, suas almas estão vivas perante o Senhor. Ainda em São João Evangelho, capítulo 8, versículo 51, Jesus também acentua, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso é, acontece a morte física, mas a sua alma, o seu espírito estarão na presença do Senhor, não é? Isso nos dá a garantia de que os mortos estão vivos, estão com Cristo, estão no paraíso, aguardando o toque da última trombeta. Por isso é um mistério revelado, saber que no arrebatamento, aqueles que dormiram
em Cristo, dormiram na fé, dormiram crendo, eles virão com Cristo. A promessa de que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, é uma afirmação revolucionária. É realmente um mistério revelado. Mas nós cremos nessa palavra e é algo glorioso. E é importante observar que não está escrito trará para ele. Não. Trará em sua companhia, ou seja, trará com ele. Glória a Deus. Virão com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz que Deus os tornará a trazer com ele. Então é o primeiro mistério que eu quero destacar aqui essa noite. Os mortos virão com Cristo. Aqueles que morreram na fé. Aqueles que morreram com Jesus. Aqueles que morreram crendo em Jesus. Quando Jesus voltar, Jesus trará consigo os que morreram nele, pois já estão com ele. Glória a Deus. Os seus corpos vão ressuscitar em primeiro lugar. É o primeiro mistério que vai acontecer na hora, no momento exato, simultaneamente ao arrebatamento da igreja. Somente depois disso, depois que os mortos ressuscitarem, é que acontecerá a transformação dos vivos. Isso simultaneamente, mas por ordem, primeiro os que morreram no Senhor. Depois, os vivos seremos transformados. E aí sim acontecerá o arrebatamento da igreja. Aleluia. A palavra arrebatados aí, que diz a palavra então seremos arrebatados, no grego arpagio, é tirar com veemência. É tirar de repente. Os gregos chamavam de arpagio aquilo que se tira rápido, aquilo que se tira com veemência. Meus amados, é isso que em breve vai acontecer com a igreja. De repente, com rapidez, com veemência, a igreja vai ser tirada deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos examinar esse versículo 14 em duas outras versões da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia Viva. Olha como ela diz: visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Glória a Deus, que esperança maravilhosa. Na corrigida diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Portanto, isso significa simplesmente que os trazidos com Jesus em sua vinda são os espíritos sem corpos dos que morreram em Cristo. Seus espíritos estarão lá no paraíso, mas no momento exato do arrebatamento da igreja, quando Jesus vem para receber a igreja, então os seus espíritos descerão para receber um corpo, glória a Deus, um corpo glorioso. Glória a Deus. Primeiro seus corpos serão ressuscitados e juntados aos espíritos. Depois, os crentes vivos serão transformados. Isso num abrir e fechar de olhos. Isso simultaneamente a igreja será levada para o céu para se encontrar com Jesus. Existe esperança maior que essa? Somente os crentes em Jesus possuem tamanha esperança. Então esse é o primeiro mistério do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Os mortos virão com Cristo. Isso consola. O apóstolo Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso consola saber que o crente que passa dessa vida para outra, mas passa na fé, naquele dia, quando a trombeta tocar, eles virão com Cristo. Aleluia, glória a Deus. O segundo mistério do arrebatamento está ainda nesse versículo. Diz que o Senhor voltará pessoalmente. O Senhor voltará pessoalmente. Glória ao nome deles, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Isso é um mistério. Isso é uma verdade revelada só para aqueles a quem o Espírito Santo abre o entendimento para compreender. Não é? A ressurreição e o arrebatamento será o momento em que o Senhor Jesus deixará seu trono no céu e virá pessoalmente ao encontro da igreja para levá-la
para a casa do Pai. Agora é lindo saber que o Senhor não vai enviar um anjo, nem tampouco um arcanjo, nem querubim, nem serafim, mas Ele mesmo, Ele virá pessoalmente para receber a igreja. Aleluia! Vai se cumprir literalmente aquela promessa que Ele fez lá em João 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Não deixe os vossos corações ficarem turbados, perturbados, confusos, agitados. Não, creiam em Deus, disse Jesus. Creiam também em mim. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia! Assim como Ele em pessoa nos salvou, assim como Ele em pessoa morreu na cruz do Calvário, Ele voltará pessoalmente para buscar para si a sua igreja. Aleluia! Em inúmeras passagens do Novo Testamento, nós somos conclamados a esperar a vinda de Jesus a qualquer momento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, naquela passagem da Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Paulo disse, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos dá o direito de esperar esse dia glorioso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10, diz que nós fomos convertidos dos ídolos para o Deus vivo, para esperar dos céus a seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então a palavra nos dá exatamente esta convicção: Jesus voltará. Aleluia! E Ele virá pessoalmente, Ele mesmo, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus que andou aqui, mas que morreu, ressuscitou, subiu para o céu. Ele vai voltar outra vez. Aleluia! Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras. Deus me deu o privilégio de estar ali naquele lugar um dia, e ali está a marca do lugar onde Jesus subiu para o céu. Diz que Jesus estava com os discípulos, orando por eles, abençoando, e de repente foi subindo ao céu, até que uma nuvem ocultou aos olhos dos discípulos, e de repente apareceram dois anjos, dois varões vestidos de branco, e disseram para os discípulos: varões de Galileus, varões da Galileia, por que vocês estão assim olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós subiu ao céu, Ele há de vir outra vez. Aleluia! Oh, foi os anjos que estavam nos falando desse mistério maravilhoso. Então, o primeiro mistério: os mortos, aqueles que morreram, mas morreram na fé, morreram no Senhor, virão com Cristo. Segundo, Ele virá pessoalmente, o mesmo Senhor. Aleluia! Ele voltará. Terceiro mistério que eu quero compartilhar com vocês é a palavra de ordem. Olha, esse versículo é tremendo. Diz que o mesmo Senhor, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Na Bíblia corrigida diz alarido. Na edição NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim, ó: portanto, o mesmo Senhor dará a sua palavra de ordem. Oh, glória a Deus! A palavra de ordem é outro mistério que vai acontecer no arrebatamento. Na edição revista e corrigida diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Mas olha, segundo o que nos dará a entender, é o próprio Senhor quem dará esta palavra de ordem. Ele é soberano. Ele manda em todos os exércitos celestiais. A Bíblia diz que todos os exércitos lhe obedecem. Glória a Deus.
E isso está expresso nas páginas sagradas. Por exemplo, São João 5,25. Jesus mesmo disse assim, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então haverá uma voz de comando, haverá um alarido, será dada uma ordem. Olha o que disse São João capítulo 10, 27 e 28, o próprio Jesus, o bom pastor, falando. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Então Jesus está dizendo aqui que as suas ovelhas iam ouvir a sua voz. Amados, você já é uma ovelha do rebanho de Jesus? A sua resposta a essa pergunta, ela é decisiva em relação à sua eternidade. Olha que coisa linda a palavra de Deus está nos dizendo. No arrebatamento vai haver uma palavra de ordem, vai haver uma palavra de comando, mas só vai ouvir essa voz quem for ovelha de Jesus. Aleluia! Meus queridos, quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, lá no capítulo 11 do Santo Evangelho, Jesus também deu uma ordem. Diz a Bíblia que Jesus clamou em alta voz, disse, Lázaro, vem para fora. Aleluia! Ali estava o corpo de Lázaro, mas o seu espírito já estava no paraíso. Mas quando Jesus deu aquela ordem, o espírito de Lázaro desceu, entrou no corpo, o corpo ressuscitou e tornou a viver. Aleluia! Então devemos imaginar o seguinte, no decorrer dos tempos, milhões de pessoas crentes no Senhor, que já dormiram, já faleceram, não é? Aí chega a hora do arrebatamento. De repente, a última trombeta vai soar. O Senhor vai se levantar do seu trono e vai dar uma palavra de ordem. Vem para fora! Uma palavra assim. Então as sepulturas vão se abrir. Aleluia! Nenhum daqueles que foram comprados e lavados com o sangue de Jesus, a sepultura vai conseguir detê-los. Aleluia! Não importa se os corpos foram queimados, não importa se morreram infectados pelo coronavírus, não importa se estão nas profundezas dos mares. Quando Jesus der a ordem, todos os corpos ressuscitarão. Aleluia! Todos os salvos ressuscitarão. No Salmo 33, verso 9, está escrito que o Senhor falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Isso mostra que Jesus tem poder na sua palavra, tem autoridade na sua palavra. Aleluia! Essa palavra de ordem do Senhor vem da linguagem militar, do grego passaria. Passaria é uma voz de comando. É quando o comandante está na frente do exército e dá uma ordem e todos lhe obedecem. Pois esta é a palavra de comando, esta é a ordem, é a palavra de ordem. Glória a Deus, que disse a corrigida, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com uma palavra de ordem, com uma palavra de comando. É semelhante à voz do comando de um general que chama suas tropas para o combate. Jesus vai dar a palavra. Isso é um mistério, mas o Espírito Santo nos revela. Isso vai ser simultaneamente. Isso vai ser rapidamente. Os mortos ressuscitarão, os vivos seremos transformados e a igreja subirá para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia! Por ocasião do arrebatamento, o general celestial Jesus vai dar essa ordem. Como se estivesse convocando o seu exército, glória a Deus, aqueles que estão já revestidos da armadura espiritual, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, vestida a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, aleluia! Mas naquela hora, quando o Senhor der a ordem, todo esse exército subirá, aleluia, como que venceu o campo da batalha e vai se apresentar perante o general dos generais,
para receber os seus galardões. Glória ao nome do Senhor. Isso alegra a nossa alma. Isso conforta a todos aqueles que creem em Jesus. Em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de aflição, às vezes o crente até esquece de quanta bênção, quanta coisa boa está reservada para nós no céu. Mas o crente é diferente. O crente tem uma esperança viva. Enquanto o mundo está desesperado, a igreja está cheia de esperança. A igreja sabe que só vai ficar aqui neste mundo até o momento que Deus determinar. Quando não der mais para a igreja estar aqui, essa igreja será arrebatada. Oh, glória, o nome do Senhor. O quarto mistério do arrebatamento é a voz do arcanjo. É outro mistério, é outro segredo. Diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de comando, e diz: e com a voz do arcanjo. Amados, a voz do arcanjo, a designação aí arcanjo, se aplica apenas a um anjo na Bíblia, isto é, a Miguel. Não existem arcanjos. A Bíblia só fala de um arcanjo, o arcanjo Miguel. Está lá em Judas versículo 9. Miguel, quem é como Deus? Não é? Quem é como Deus? Este anjo é um dos mais importantes na hierarquia divina. Daniel capítulo 10 e o versículo de número 13. Nós encontramos quem é Miguel, para você ter uma ideia como ele se posiciona, como ele tem uma posição elevada. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel está orando. Daniel está na presença de Deus. Já faziam 21 dias e a resposta da sua oração não chegava. Interessante que às vezes nós, tão frágeis, não é? E queremos que Deus ouça a nossa oração imediatamente. Queremos já dobrar o joelho e já sair dali com a resposta. Daniel, um exemplo de homem de oração, dessa feita orou 21 dias e nada da resposta chegar. Mas por que a resposta não chegava? Porque um príncipe das potestades do mal, um demônio responsável por uma área, estava impedindo a resposta da sua oração. Mas aí a Bíblia diz que veio Miguel, o príncipe da Pérsia, estava ali resistindo ao anjo Gabriel, que é o anjo das boas novas, que é o anjo que traz a resposta das orações. Já faziam 21 dias. A Bíblia diz: desde o dia em que aplicaste o teu coração, desde o dia que te humilhaste, Daniel, para me buscar, que eu ouvi a tua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia, havia um demônio responsável por aquela área, que estava impedindo chegar a resposta da oração de Daniel. Mas nessa hora Daniel insistiu orando. Ele não desistiu de orar. E diz que aí veio Miguel, um dos primeiros príncipes, o príncipe da espada, um dos generais dos exércitos celestiais, veio para ajudar, aleluia, a Gabriel. E ali disse que veio a resposta da oração de Daniel. Glória ao nome do Senhor. Então Miguel é este príncipe de Deus. Glória a Deus. Miguel lutou contra os príncipes dos demônios no mundo celestial. Glória a Deus. Ah, meus amados irmãos, isso é muito sério. Anteriormente, a Bíblia diz que esse arcanjo também lutou com Satanás, quando Satanás questionava a respeito do lugar onde estava sepultado o corpo de Moisés. Lá em Judas, versículo 9, diz: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Glória a Deus. Então Miguel, um arcanjo, um príncipe dos exércitos celestiais. Glória a Deus. Mas olha o que diz mais a palavra de Deus.
diz que no final, esse Miguel e seus exércitos de anjos que vão lutar, não é? Contra os exércitos de demônios e vão vencer. Está em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Nós encontramos ali, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Versículo 8 diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9, porque foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meus amados irmãos, aí está a importância de Miguel. É um anjo forte, é um anjo guerreiro, glória a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus voltar, ele vem, trará os mortos com ele, diz que ele mesmo descerá, ele vai dar uma palavra de ordem, mas diz que não é só a sua palavra de ordem, diz que também haverá a voz do arcanjo. Miguel estará presente, aleluia. Um dia um novo convertido me fez uma pergunta bem interessante. Eu havia pregado sobre as potestades do ar, o quartel-general do mal, e aquele novo convertido me perguntou, pastor Jairo, será que quando Jesus vier buscar a igreja, quando for dada a ordem para a igreja subir, será que Satanás não vai querer ficar na frente, impedindo a subida da igreja? E naquela hora Deus me deu uma resposta interessante. Eu disse para ele, querer, ele pode até querer, só não vai poder, porque Jesus vem rodeado de anjos. Jesus vem com Miguel, e Miguel é o anjo da espada, e Satanás já sabe quem é Miguel. Ele vai sair da frente e a igreja vai subir para a glória de Deus, aleluia. A Bíblia está dizendo aqui que Miguel é o anjo da espada, é o anjo forte, é o anjo guerreiro, é o anjo intercessor. Pois bem, no arrebatamento ele virá também com Jesus. Por que se ouvirá a voz do arcanjo Miguel no momento do arrebatamento? Fiquei pensando sobre isso. Por quê? Qual a necessidade de Miguel está ali na hora do arrebatamento da igreja? Meus amados irmãos, olha o que diz a Bíblia, Daniel capítulo 10, versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus. Então, o Senhor está aqui nos revelando uma palavra. Glória a Deus. Miguel vem com Jesus, não para defender a igreja. Miguel vem com Jesus para defender a Israel. Aleluia. O povo de Deus. Porque simultaneamente ao arrebatamento da igreja, quando a igreja sair deste mundo, o anticristo vai se levantar para reinar. Satanás, a besta, o dragão, o falso profeta vão se levantar e eles vão tentar destruir Israel. Mas Miguel já está na frente da batalha para defender o povo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este arcanjo intervém de modo especial em favor do povo de Israel. Observe que todas as vezes que a Bíblia fala de Miguel, está falando de um anjo que defende o povo de Deus. Ora, a igreja já foi arrebatada, a igreja já está no céu. Quem é que Miguel vem defender? Vem defender o povo de Israel. Nesse tempo, diz Daniel, capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, glória a Deus, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Olha aí, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O que é que a palavra de Deus está nos revelando? Que quando a igreja for arrebatada, sobre este mundo haverá um tempo de grande angústia. A Bíblia chama tempo de angústia, qual nunca houve. Mas Miguel está aí à disposição do povo de Deus, do povo de Israel. Ele é o defensor dos filhos do povo de Israel. Depois disso será restabelecida novamente uma espécie de conexão, ligação entre a 69ª e a 70ª semana dos anos de Daniel. Você lembra que lá em Daniel capítulo 9, nós encontramos quando Daniel profetizou exatamente sobre a história do povo de Deus.
no capítulo 9 de Daniel, versículo 24, nós encontramos ali uma palavra que vai nos mostrar exatamente o que vai acontecer. Disse o profeta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E Deus já revelou para Daniel por que aquelas 70 semanas estavam determinadas. Disse: para extinguir a transgressão, para dar fim ao pecado. Veja que o sofrimento que vem sobre Israel é com objetivo. Deus não permite que o seu povo jamais sofra sem um objetivo. Para Israel, diz que as 70 semanas foram determinadas para extinguir a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, nas ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha o que Daniel está nos revelando aqui. Estão determinadas 70 semanas sobre o povo de Israel. Ele vai dizer o porquê, ele vai dizer o objetivo. Depois ele diz: desde quando? Desde a saída da ordem. Desde quando o rei autorizou a saída de Israel do cativeiro. Glória a Deus. Se contou 7 semanas. São semanas de anos. 7 vezes 7, 49 anos. Depois 62 semanas. Ele disse: aí as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja quanta angústia que Israel tem passado. Versículo 26 diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Isso já aconteceu. Jesus já foi tirado, o Messias já foi tirado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e haverá guerra, estão determinadas assolações. Tudo isso aconteceu. Jesus já foi morto na cruz do Calvário. Jerusalém já foi invadida no ano 70 pelo general Tito Vespasiano, que destruiu a cidade, tocou fogo no templo, o santuário foi destruído, mas ainda falta uma semana para acontecer. Já aconteceram 69 semanas das 70 que foram determinadas sobre Israel. Versículo 27 diz que ele firmará, este príncipe que vem para destruir o povo de Deus, firmará um concerto com muitos por uma semana, porque ele chegará ainda tentando fazer acordos. Mas na metade da semana, isto é, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Esta última semana de 7 dias, 7 anos, é exatamente os 7 anos da grande tribulação. O anticristo tentará fazer aliança com Israel, mas no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai romper exatamente com o sacrifício. Ele vai romper com a oferta de manjares, com o culto que Israel sempre prestou e prestará a Deus. E aí Israel vai abrir os olhos e vai entender que ele não é o Cristo, mas é o anticristo. E aí a terra estará tomada por uma grande assolação, por uma grande destruição. Meus amados, João, no Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, recebe uma revelação e diz que nesse tempo, João viu os mártires, aqueles que vão morrer por amor a Deus. João viu os mártires, aqueles que vão morrer pela sua fé, que não vão aceitar o governo do anticristo, que não vão aceitar a aliança com o anticristo. João viu esses mártires debaixo do altar pedindo vingança. Não eram os discípulos. Os discípulos de Jesus não pedem vingança, não são vingativos, não. Os discípulos de Jesus, eles já sabem que a vingança pertence a Deus. Quem pede vingança aqui são os mártires da grande tribulação, aqueles que vão morrer por causa da sua fé,
aqueles que vão ficar no arrebatamento, mas ouviram uma mensagem como esta e vão dizer: não, eu não aceito, eu não me dobro ao anticristo. Esses vão morrer, serão tidos como mártires e vão ficar debaixo do altar, clamando, suas almas vão ficar clamando para que Deus já venha tomar vingança. Glória a Deus. Estevão morreu apedrejado, mas ele não pediu vingança. Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas esses mártires aqui são mártires da grande tribulação. São aqueles que ficarão no arrebatamento. São aqueles que pertencem a Israel e não vão aceitar, aleluia, fazer aliança com o anticristo e serão mortos. Amados, quantas condições típicas desse período. A grande tribulação. Será um tempo difícil. Vai aparecer aí 2 testemunhas fazendo milagres, mas vão também trazer flagelos sobre a terra. Vão fazer sair fogo das suas bocas para devorar os inimigos de Deus. É um tempo muito difícil. Apocalipse 11, 3 a 6 fala a respeito disso. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor lá. E darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, são 3 anos e meio, vestidas de saco. Aquelas 2 testemunhas vão andar pelas ruas. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Versículo 5: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas. Olha, vai ser um tempo de pragas. Todas quantas quiserem, eles poderão mandar sobre a terra. Então, esse período vai ser um período muito difícil. O anticristo reinando. Deus mandará essas 2 testemunhas para pregarem, para ver se ainda muitas pessoas vão se converterem, mesmo que com seu próprio sangue, mas que ainda vão alcançar a salvação. Meus amados irmãos, esse texto me lembra capítulo 9 de São Lucas, quando Jesus mandou os discípulos irem na frente para passar naquela aldeia de Samaritano, e eles não aceitaram receber Jesus. E diz a Bíblia que quando os discípulos voltaram, aí Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Aleluia, glória a Deus. Agora Jesus está como Salvador, naquele dia estará como juiz. Glória a Deus. Mas, meus amados, aqui na terra haverá juízo, será um tempo muito difícil. A igreja de Jesus, nós sabemos que no Antigo Testamento era um mistério, mas ela foi inserida por Deus aqui nesse contexto, entre a 69ª e a 70ª semana, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, Deus parou o tempo, parou o relógio de Deus. Quando se cumpriu as 69 semanas, Deus tratando com Israel, Deus disse: para aí agora, que eu vou levantar uma igreja na terra. Eu vou levantar um povo na terra, pois nós estamos nesse espaço aí, entre a semana de número 69 e a 70, glória a Deus. Agora, depois que a igreja for arrebatada, guarde isso no seu coração, começará a 70ª semana do capítulo 9 de Daniel. É uma semana de angústia, é uma semana de assolação. Diz que é uma semana de tanta angústia como nunca houve na face da terra. A terra está angustiada hoje. Já se passa de 300 mil mortos em 2 meses. Que angústia por todo lado. Tem mãe chorando a perca de filhos. Tem pai chorando perca de filhas. Tem irmão chorando a perca de irmãos. Tem gente chorando. A terra está angustiada. Mas não dá nem para comparar com o sofrimento, com a angústia, com a aflição. Porque a própria Bíblia diz várias vezes que a aflição daqueles dias da 70ª semana, que nunca houve nem haverá. Assim o povo judeu passará outra vez
para ser o centro da atenção de Deus. Por isso que o príncipe Miguel vai estar na terra, vai estar lidando com Israel, vai estar lutando com o povo de Deus. Aleluia. E para que isto? Para defender Israel. Olha o que diz Daniel 12 e 1. Há uma palavra aí que eu acho muito linda. Daniel capítulo 12, versículo 1. Olha o que nos diz a palavra. Nesse tempo se levantará Miguel. Daniel 12, 1. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Na corrigida diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aleluia. Diz, mas haverá tempo de angústia, o qual nunca houve. Olha que tempo difícil. Desde que houve nação até aquele dia. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus. Então, amados, eu estou lhes falando do arrebatamento, mas estou lhes mostrando que simultaneamente ao arrebatamento, após a saída da igreja, aqui na terra se levantará um terrível tempo de angústia. Daniel disse, naquele tempo, significa que quando a igreja tiver sido arrebatada, o anticristo aparecerá. A grande tribulação começará. Glória a Deus. Agora para Israel, Miguel vai estar intervindo em favor do povo de Israel. Até porque Deus tem plano de salvar o remanescente de Israel. Por isso a Bíblia diz que haverá a voz do arcanjo. Glória a Deus, a voz do arcanjo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É tempo de se preparar. É tempo de aguardar a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E aí haverá um quinto mistério que eu gostaria de encerrar com esse quinto mistério, falando para você da plenitude dos gentios. Olha o que diz Romanos 11, 25, 26. Paulo disse assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério. Na corrigida diz, eu não quero que vocês ignorem esse segredo, para que vocês não se tornem presunçosos, para que vocês não se tornem orgulhosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Veja que coisa linda, veja que mistério revelado. Por isso Paulo chama de segredo. Outra versão diz mistério, porque isso é um mistério que só o Espírito Santo revela. Deus permitiu que Israel endurecesse o coração para se abrir uma oportunidade para nós. Senão nós não seríamos salvos. Senão nós não iríamos alcançar a salvação. Glória a Deus. Mas Paulo diz, é preciso que vocês entendam esse mistério. Não é porque vocês são bons, não é porque vocês são os melhores. Não, é porque Deus permitiu o endurecimento em parte do povo de Israel, para que chegasse a plenitude, o tempo aprazado para os gentios. Dizia assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Que mistério glorioso. Paulo revela aqui um mistério aos gentios, para que nós não nos orgulhemos, mas entendamos que foi Deus que assim o fez. A palavra mistério aqui não se refere necessariamente a algo intrigante ou de difícil compreensão, e sim algo que está anteriormente oculto, mas que agora foi revelado para nós. Que maravilha! O mistério aqui tem 3 elementos: a história da salvação, esse tempo agora em que o Senhor permite que os gentios sejam salvos. Isso vai mostrar para nós que no futuro Deus também vai cumprir o seu propósito de salvar o remanescente de Israel. Mas, amados, em tudo isso, o que é que nós aprendemos? O que é que nós entendemos? Deus nunca perdeu o controle da história. Eu vou repetir para que você entenda o que é que Deus está colocando no meu coração. Deus nunca perdeu o controle da história.
Veja o que estamos falando desde o princípio dessa mensagem. Como Deus controla todas as coisas. Determina 70 semanas, 490 anos sobre Israel. E acompanha detalhe por detalhe. Primeiros 7 semanas, 49 anos. Ele permite na história de Israel. Depois 62 semanas até ser tirado o Messias. Até Jesus ser morto e depois subir para o céu. E fica faltando uma semana. E esse período todinho, Deus segurando o calendário. Deus segurando o relógio eterno, para que nós, gentios, pudéssemos ser salvos. Isso mostra que Deus controla a história, Deus controla o mundo. Se Deus quiser resolver essa pandemia, Ele resolve só com o assopro da sua boca. Só com uma palavra, está tudo no controle de Deus. Continuemos confiando em Deus, que Ele nos dará a vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Atualmente muitos israelitas, sabe o que está acontecendo? Eles estão se convertendo a Jesus. Eles estão entendendo isso. O próprio Senhor Jesus acrescenta sempre mais judeus à sua igreja. Jesus está salvando. Eu sou testemunha disso. Quando estivemos em 2014 em Tel Aviv, pregando em uma conferência, Deus me deu o privilégio, a alegria de pregar e ver judeus dobrando o joelho e dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu agora entendo que eu preciso de ser salvo por Jesus. Eu não criei em Yeshua, aleluia, mas agora eu entendi e eu quero aceitar. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo, glória a Deus. Isso prova que Deus, Ele é quem converte, Ele é quem transforma, aleluia. E Ele está salvando a muitos judeus, glória a Deus. O profeta Daniel disse: olha, tu porém, Daniel, encerra estas palavras, sela o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim, não é para toda a vida não, é até o tempo do fim. Agora, quando chegar o tempo do fim, muitos esquadrinharão e vão saber, vão receber ciência, vão receber conhecimento. A ciência se multiplicará. Alguém pensa que essa ciência multiplicada aí é somente a ciência no sentido científico? Não, é conhecimento de forma geral. É conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, é conhecer a palavra. Veja que parece que a Bíblia durante muitos anos ficou selada, fechada, ninguém entendia. Mas hoje a revelação está para todos, os mistérios estão revelados. Por quê? Porque chegamos ao tempo do fim. Glória a Deus, chegamos ao tempo do fim, glória a Deus, e agora em toda parte o conhecimento de Deus, da sua palavra, a ciência tem se multiplicado para que se cumpra a palavra do Senhor, glória a Deus. E isto também é notório no mundo inteiro. As pessoas estão conhecendo Jesus, estão aceitando Jesus. Olha, as igrejas judaico-messiânicas estão se multiplicando por 10. Cada vez está aumentando o número de judeus salvos. O que é isso? É a ciência se multiplicando, é o conhecimento de Jesus se multiplicando. Glória a Deus. Mas voltando à voz do arcanjo, podemos imaginar que Miguel acompanhará o Senhor quando ele vier buscar a sua igreja. Aleluia. Miguel já estará presente. A Bíblia viva diz assim: pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo, com o vigoroso toque da trombeta de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aí está o arcanjo Miguel, o guerreiro, que atua nos ares contra Satanás. Ele também vai estar presente no arrebatamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando a plenitude dos gentios tivesse cumprido. Sabe o que significa isso? Quando o corpo de Cristo estiver completo, tudo estará acontecendo, mas não pense que Deus não está acompanhando a história. Não pense que Deus não está acompanhando a sua igreja. Deus está vendo tudo, tudo que está acontecendo, tudo que está se passando, Deus está vendo. O corpo de Cristo ainda está aqui na terra, glória a Deus. A noiva ainda está aqui. Qual o noivo que não acompanha a sua noiva, que não fica observando o que a sua noiva está passando? Pois bem, Jesus está vendo tudo, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele está dando um tempo, glória a Deus. Muitos vão se arrepender, muitos
glória a Deus, vão voltar para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muitos vão ser purificados. A Bíblia diz, Daniel disse, olha, muitos vão ser purificados, muitos vão ser lavados. Está havendo uma purificação na igreja, muitos estão sendo lavados. Mas pastor, e em casa? E em casa mesmo, mas o Espírito Santo está tratando com você aí na sua casa. Glória a Deus, o Espírito Santo está fazendo uma obra em toda a terra. Outros que estavam afastados da igreja, que estavam esquecidos de Deus, estão se lembrando, estão voltando, estão correndo, dizendo, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero esperar a vinda de Jesus, que está se aproximando. Glória a Deus. Esta semana Deus me deu a oportunidade de pregar para uma autoridade política, e eu disse para essa autoridade, olha, é o seguinte, tudo que está acontecendo nada mais é que um dos maiores sinais do arrebatamento da igreja. E ele disse, pastor, me explique isso. E aí eu aproveitei e tome Bíblia, e expliquei a palavra de Deus para aquele homem, e ele ficou ali ouvindo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando naquela vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, num tempo de aperto, num tempo de angústia, Deus estará tratando com Israel. Como está tratando com a igreja nesses dias difíceis? Glória a Deus. Será que nós não podemos tirar uma lição diante de tudo isto que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor. Será que o Senhor não está preparando o seu povo para o arrebatamento? O que está acontecendo na terra? Glória a Deus. Porque sempre em tempos de angústia, em tempos de aflição, Deus sempre preparou o seu povo. Deus sempre tratou com o seu povo, ora com Israel, ora com a igreja, ora com a igreja, ora com Israel. Deus sempre trabalhou em momentos de aflição. E eu lhe pergunto, porventura, o que estamos vendo não é uma preparação da igreja para esse momento glorioso que se dará o arrebatamento da igreja de Jesus? Aleluia! Meus amados irmãos, eu lhes chamei essa noite para uma palavra de reflexão. Glória a Deus. Eu creio que chegamos à plenitude dos gentios. Já está se completando o número dos salvos. Glória a Deus. Se prepare que daqui para frente, daqui para o arrebatamento da igreja, quem tiver de ser salvo será. Filhos, esposos, amigos, familiares, se preparem, muitos vão voltar para o Senhor. Aleluia! Cristo voltará para julgar o mundo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo aqueles dias de São Lucas, capítulo 21, 24 a 28. Olha o que nos disse a palavra: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha, quando eu estive em Jerusalém, passei em alguns museus e vi lá, cerca de 70 vezes Jerusalém já foi pisada pelos gentios. Jerusalém já foi invadida, pois até isso estava determinado na palavra. Cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Tem judeus espalhados no mundo inteiro, e Jerusalém será pisada pelos gentios, mas somente a terra. Tem um tempo determinado. É até que os tempos dos gentios se completem. E eu já lhe disse que essa expressão, tempo dos gentios completem, é o número de salvos serem completos. Agora, olha o que diz o versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Eu não quero falar aqui de sinais no sol, nem na lua, nem nas estrelas, mas na terra. Olha o sinal que Jesus disse: na terra haverá um sinal, angústia das nações. Sabe o que é essa palavra, angústia das nações? É exatamente uma paranoia na mente das pessoas. Diz que angústia em perplexidade. Isso é exatamente como uma esquizofrenia que ia dar na mente das pessoas. Por tanto sofrimento e haver tanta fobia social na terra. Amados, o que é que nós estamos vendo acontecer? Multiplicou-se por muitas vezes mais o número de pessoas com fobias, pessoas esquizofrênicas, pessoas doentes, as pessoas estão depressivas.
as pessoas estão sofrendo mal da alma. E Jesus já havia profetizado: haverá na terra, eu não vou falar, não tenho tempo para falar de sinais no sol, na lua, nas estrelas, mas na terra, angústia das nações. Eu lhe pergunto, não é só o Brasil, não é só Alagoas, não é somente São Miguel, são as nações que estão angustiadas. Perplexidade. Versículo 26, o que é que ele disse mais? Homens desmaiando de terror. Eu creio que vocês lembram quando essa pandemia começou, na China especialmente, as pessoas iam andando na rua e caíam desmaiadas. Iam andando para o outro lado, caía. E a ciência parou. A medicina começou a estudar o que é isso, as pessoas perdendo a respiração, homens desmaiando de terror. Já estava escrito na palavra de Deus. A expectação, a ansiedade, levando as pessoas ao desespero. Tudo isso já estava na palavra de Deus. Vamos para o versículo 27. Olha o que é que Jesus disse. E então, quando essas coisas estiverem acontecendo, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Oh, meus irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, não é de história de carochinha, é Jesus que falou estas palavras. Agora, olha o versículo 28 para a gente fechar esta mensagem. Aí Jesus disse assim para nós, para você que está aí em casa: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, se desliguem da terra, porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus disse? Quando essas coisas começarem a acontecer, é porque a minha vinda já está para acontecer. Que Deus ajude a cada um dos irmãos que ouviram esta palavra nesta noite. Como diz o hino 323 da nossa harpa: levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima o verão, brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará.